Diga para quem está do teu lado bem forte, me ajuda a pregar. Tema da mensagem. Vamos repetir? Tema da mensagem. Bate no peito e diga: eu sou um discípulo. Esse é o trabalho da igreja. Quando se fala de discípulo, é o que acabou de acontecer com a vida da família do Fabrício. Ele se transformou em discípulo e Deus começa a chamar a sua família. Estava vendo a mãe do Jean que estava aqui no aniversário da igreja. Deus salvou o Jean e Deus salva a família, porque tem uma promessa. Não vai demorar muito, daqui a pouco eu vou batizar a Lene, a Dayana, o Rodrigo, e vai todo mundo ser batizado para a glória de Deus. Quem pode dizer amém? Por quê? É um mandamento. E é um mandamento com promessa. Se sobre nós tem o Espírito Santo, nós temos autoridade para dizer que nenhuma maldição virá sobre mais a nossa família. É por isso que nós cantamos: por onde eu for a sua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará. É por isso que a empresa da Letícia vai prosperar. É por isso que a porta de emprego vai aparecer para a gente. É por isso que o salário do Antônio vai aumentar em 2024. Meu Deus. Quem está ligado, diga amém. É por isso que o André não vai trabalhar mais para ninguém, ele vai trabalhar para ele. Porque Deus, quando nos dá o seu Espírito Santo, nós somos tão cheios que se o culto está cheio, está vazio, se é aniversário, se tem festa, se tem casamento, não tem nada, o Senhor continua sendo o mesmo. E a bênção do Senhor está sobre nós. Eu profetizo que o Espírito Santo está descendo sobre nós aqui. Vai ter gente que vai voltar a falar em línguas. Vai ter gente que vai voltar a adorar mais a mais ao Senhor. Vai ter gente que vai falar em línguas espirituais. Vai entrar no manto, vai falar com Jesus. Vai ser diferente, vai mudar de vida. E vai ser como Josué, um homem segundo o coração de Deus. Que Deus falou para ele: esforça-te, seja corajoso, porque a terra, Josué, que tu pisar, eu vou dar ela por herança. Eita Jesus. Primeiro passo de qual é o trabalho do Espírito Santo. Diga mais uma vez comigo o tema da mensagem: eu sou um discípulo. Primeiro trabalho do Espírito Santo. Vou pedir o Eduardo para me ajudar. Vamos lá, Eduardo. João 14,16. Meu Deus. Precisa abrir a Bíblia não. Vamos rápido aqui que vai aparecer na tela da live e vai aparecer aqui com o Eduardo. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro. Fala comigo, Consolador, para que fique convosco só até amanhã, para sempre. Qual é o trabalho do Espírito Santo? Olha para quem está do teu lado e diga assim: consolar. Só que Ele não vai nos consolar só em dias fáceis, dias tranquilos, dia de paz, dia de tudo dando certo. Não, Ele vai nos consolar quando tudo começar a dar errado também. Porque hoje o Senhor está colocando as suas mãos sobre nós e dizendo assim: você é meu discípulo, eu sou o teu Senhor. Sobre ti há o Espírito Santo que te consola para todo sempre. E a igreja diz por aí. Segundo trabalho do Espírito Santo, Eduardo, João 15:26. Coloca na tela, meu filho. João 15:26, olha o trabalho. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do meu Pai, Ele vai testificar de quem? De Deus, de mim, do Pai. Qual é o trabalho do Espírito Santo? Dar testemunho. A tua vida vai ser um testemunho contínuo. Deus vai operar, escuta bem o que eu vou falar agora. Amélia, Deus vai operar um milagre hoje na nossa família. Quando a gente começar a sorrir, se alegrar, aplaudir, fazer festa, culto de ação de graça, Deus vai dar outra promessa. Meu Deus. Ó, só a Amélia que aplaudiu e recebeu, hein? Quem pode dar glória a Deus? Fabrício, quando Deus abrir uma porta, Ele vai falar assim: eu vou abrir essa porta, mas essa porta é para uma grande porta de maiores conquistas. Porque quem tem o Espírito Santo, Deus dá testemunho. Deus está, meu Deus, vou entrar mais profundo, não está aqui não. Deus está falando de você lá no trono dele agora.
Deus está falando que te chamou para uma grande obra. Terceiro ponto, vamos lá, Eduardo. João 3,5. Meu Deus, só João, e daqui a pouco vamos para Gálatas. João 3,5, está rápido, rapaz? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode entrar. Pastor, eu quero receber as bênçãos. Entra. Pastor, eu quero ser um profeta. Entra. Pastor, eu quero pregar a palavra. Entra. Pastor, eu quero... Entra. Você tem sonhos, mas os sonhos de Deus, como o louvor da Ludmila Ferber, pastora Ludmila, que já está na glória, ela dizia: os sonhos de Deus, eita Jesus, são muito maiores do que os nossos. Então o que você está recebendo é pequeno daquilo que você merece. Não é porque a gente merece, é porque quando a gente tem o Espírito Santo, eles começam a se unir por nós. O Espírito Santo está tocando agora na nossa casa. O Espírito Santo está tocando nos nossos filhos. Aleluia. O Espírito Santo está tocando na nossa mente e dizendo assim: para você receber, você tem que entrar. Para acontecer algo espiritual na sua vida, você tem que permanecer. Para acontecer algo, você não tem horário de trabalho, irmãos, tem horário de entrada e saída, não é isso? Enquanto você estiver dentro da empresa, você trabalha para a empresa. Deu a hora de almoço? É a hora de almoço. Deu a hora de ir embora? É a hora de ir embora. Mas só que com Jesus não tem hora de ir embora, só tem hora de entrar e ficar. Quando a gente entra na sala do trono, irmão, sexta-feira está ficando pequeno. Acabou 10 horas da noite. Meu Deus, 10 não, 9, né? Sei lá. Quase 10. 10, começa 8h30. Fabrício, não dá vontade de sair, minha irmã Tayane. Não dá vontade de sair, por quê? Quando a presença começa a estabelecer, o negócio fica pequeno. A gente fala assim: Senhor, quando eu entrei na tua presença, aí eu entendi. Quando a gente vai ler a história do apóstolo João, que Apocalipse 1 diz que ele entra no caminho, no lugar secreto. Quando ele entra no lugar secreto, ele pergunta: está ali o livro? Está ali os anjos? Mas quem é aquele? Quem é digno de abrir o livro? E vem o cordeiro dizendo: eu sou digno. Ele é o leão da tribo de Judá, da tribo de Caleb, que entrou junto com Josué na terra de Canaã. Eita Jesus, o Senhor está dizendo para nós que o leão da tribo de Judá, ele entra no lugar, ou melhor, a gente entra no lugar aonde está o leão da tribo de Judá. E quando a gente entra, o seu espírito assume o comando. Porque talvez você nem sabia o que é comer hoje, sabia nem se acordar, não sabia nem o que ia acontecer, mas o Espírito Santo já está dizendo tudo. Vamos para Gálatas 5, qual é o trabalho do Espírito Santo? Gálatas 5, 22, Eduardo. Qual é o trabalho do Espírito Santo? Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Sabe qual é o trabalho do Espírito Santo? É dar frutos. Olha para quem está do teu lado e fala assim: dê frutos, hein? A sua árvore está sem fruto. Não estou vendo nem a folhinha para nascer aí. A sua árvore tem que dar frutos. Qual é o fruto do Espírito Santo? Longanimidade. Sabe o que é longanimidade? É o problema vir e você falar assim: tá bom, problema, problema, tá tudo bem, eu estou bem com Cristo. É aquela mulher que foi até o encontro do moço Geazi, e Geazi pergunta para ela: e aí, mulher, vai tudo bem? O que ela respondeu? A minha internet cortaram. Acabou a luz lá em casa. Essa semana desligou a luz 20 vezes na minha casa. Ih, meu Deus, a água não está chegando, a culpa é do Tuninho. Oh, meu Deus, que é isso? Tadinho do Tuninho. Não, a mulher falou o quê? Vai tudo. Acabou.
Longanimidade. Eu tenho um problema, mas não é que eu empurrei o problema não é meu foco, porque quem tem o Espírito Santo, quem é discípulo, quem tem a presença, não está preocupado com os probleminhas, porque problema não afeta quem está em Cristo. Diga para quem está do teu lado: quem está em Cristo, nova criatura é. Olha para essa pessoa de novo, diga assim: você está lindão, você é nova criatura. Olha a dona Lene, que bonita, aí ó, 45 anos, meu Deus, ó. Meu Deus, a Daiana aí, 22 anos, meu Deus, de casado, meu Deus. A Renata nem parece uma garotinha com quase 60, meu Deus, não, 30, oh meu Deus. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Vamos para outro. Qual é o trabalho do Espírito Santo? Lucas capítulo 11, versículo 13, diga para o seu irmão do lado, Bíblia. Lucas 11, 13, Dudu está muito rápido, cadê? Vai aparecer, ai meu Deus, joga aí, Lucas 11, 13, vai, cheio, recebe aí. Eita glória. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Meu Deus, vou ler de novo, porque eu acho que você não entendeu. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai, o Senhor, Deus Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. O que ele está falando? A tua filha vai pedir, eu estava falando isso ontem. Para quem não tem conhecimento, qualquer coisa serve. Irmão, para quem não tem conhecimento das coisas, qualquer coisa basta. Mas para quem tem conhecimento, aí eu vou contar a história de ontem, André. Uma criança foi para cima de uma mesa e viu uma barra de ouro e uma barra de chocolate. Qual é a coisa que a criança pegou? Diga para mim. Porque ela conhece ouro. Ela sabe o valor do ouro, mas ela sabe o valor de um. A gente está igualzinho criança. A gente quer pegar barra de chocolate e o Senhor está falando assim: eu estou te dando aquilo que compra a fábrica. Quem pode dizer glória a Deus? O povo ficou quieto, estranho. A gente tem que parar de pegar chocolate. É o que ele está falando. Os teus filhos, se vocês são maus, sabem dar coisas, boas dádivas. O que é boas dádivas? Eu escrevi aqui: são coisas agradáveis. Quem não queria agora comigo comer um churrasco lá em casa? Diga amém. Ó, já apareceu mais gente. Jean já chegou ali, não deu nem a paz do Senhor. Falou assim: vamos comer um churrasco. É bom, não é, irmãos? Mas a Bíblia diz que é bom não viver viver no... Meu Deus. Ele está falando de prioridade. Comer carne é bom, mas não é a nossa prioridade. A prioridade é entrar no Espírito Santo. Judas 20, que não tem capítulo, é o capítulo 1, versículo 20, mas não tem capítulo. Ele diz: em todo tempo entrai no Espírito. Não, aí vai dizer Efésios, Gálatas, vai dizer tudo isso. Não extingais o Espírito. O que ele está falando? Não se afaste, pelo contrário, entra nele. Viva nele. Coma com ele. Beba com ele. Porque você é discípulo. Não tem como ser discípulo se não tiver o Espírito Santo. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Não, já dei os 5, que significa dar boas dádivas. Atos 2, versículo 4, olha o que diz aí. E todos foram, só um pouquinho, pela metade, 99%. Não, Carol. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras, conforme o Espírito lhe concedia. Ele foi dando para cada um diferente, irmãos. Conforme o Espírito lhes concedia que eles falassem. O que eu quero chegar aqui, irmãos? Qual é o trabalho do Espírito Santo? A Bíblia vai dizer que todos estavam reunidos no mesmo lugar e todos foram cheios. Pode dar glória a Deus? Nós estamos no mesmo lugar. Quem quer receber do Espírito Santo, diga: eu quero. Se você quer, você será cheio. Deus não coloca 10% para falar assim: olha, eu vou só te dar 10% do meu Espírito para você experimentar e fazer um teste. Eu vou te encher. Porque, irmão, quando o Espírito Santo nos enche, Eduardo,
Cláudio, quando o Espírito Santo nos enche, ele coloca poder, autoridade, cura. Eu tenho certeza que na nossa oração aqui, Deus já curou os pais do Fabrício. Minha irmã, escuta uma coisa: você entregou a sua vida para Jesus no altar, você nunca mais será a mesma. Meu Deus. Nenhum demônio se apoderará da sua família, porque sobre vocês está o Espírito Santo. Eu profetizo nessa noite que nós, todos nós, quem está na live, porque hoje tem essa facilidade, nós seremos cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai dar dons. Receba dons nessa noite, sobre a família da Lília, sobre os seus irmãos, sobre a sua casa. Senhor, aumenta a despensa, Senhor, abre as comportas dos céus, dá vida financeira para os teus filhos. Para quem quis desistir, não vai desistir, porque o Espírito Santo é chamado de Consolador. O Espírito Santo está nessa noite dizendo para os discípulos, para as discípulas do Senhor, que Ele está aqui dizendo: todos vocês vão falar em outras línguas e serão cheios do meu Espírito Santo. E quem recebe isso, dá glória a Deus e aplauda o nome do Senhor. Ei, a Bíblia vai dizer que eles foram cheios. No capítulo 1, versículo 26, deixa eu ver se é isso aqui, aleluia. Capítulo 1, 26 não, de Atos não. Capítulo 1, 26, eu acho que eu não escrevi aqui a palavra, mas eu acho que, deixa eu ver se é aqui que eu marquei. Espera aí. Mateus não, eita Jesus. Esse aqui deve ser Mateus, mas depois a gente vai ler essa história. Depois que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que houve um problema. E eles estavam ali, é 1,26 mesmo, é isso mesmo. Atos 1,26, Eduardo, eu estou pensando que é João. Atos 1,26, a Bíblia vai falar que, e lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias. Diga comigo, Matias. Para Matias entrar para ser o 12º discípulo, quem saiu? Diga comigo, Judas, o traidor, que vendeu Jesus por umas moedas de prata. Não foi qualquer moeda. A sorte caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. A partir de agora, Judas sai, entra Matias. É por isso que o Espírito Santo desceu sobre eles. Por quê? Porque eles estavam completos. Tudo entre eles era comum. Eles estavam na mesma visão. Eles viviam o mesmo evangelho. Eles amavam o irmão como a si mesmo. Ama o teu próximo como a si mesmo. E ame a Deus sobre todas as... Acabou. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, eu não amo ninguém. E a Bíblia vai dizer que só desceu o Espírito depois que o time estava completo. Só dá para vencer se o time estiver completo. Só dá para acontecer alguma coisa se Deus ungir os seus discípulos. Só dá para acontecer em Deus algumas coisas espirituais que a gente quer falar em língua, mas a gente não fala com o irmão. A gente quer falar em língua, mas a gente xinga palavrão. A gente quer falar em línguas, que é um dos dons, né? Não é sobre a descida do Espírito Santo, é outra coisa, é dom. Eu quero falar em línguas, mas eu sou fofoqueiro. Eu quero falar em línguas, mas eu sou mentiroso. Como acontece isso? Então o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam reunidos, porque o negócio é tão bom, irmãos, que não foi só sobre os 12 não, Ricardo. Deus começou a descer sobre todo mundo que estava junto com os 12. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A unção vai nos acompanhar, Elaine. Quando você sair daqui e voltar com seu esposo lá para Santa Cruz da Serra, o Espírito Santo vai estar do lado assim, ó. Para quê? Para onde a Elaine e o Eduardo pisarem, né? O Espírito Santo vai trabalhar na vida deles. Até quando o carro passa, irmão, o negócio é tão forte que ontem eu fui pregar no culto, tinha um evangelista Jefferson. E o evangelista Jefferson falou assim: rapaz, eu estava louco para ouvir você pregar pessoalmente, porque eu estou cansado de ver pela rede social. Falei, cara, não vai ver nada demais, eu vou pregar a mesma coisa que todo mundo está pregando. Ele, não, mas sobre ti tem um espírito de excelência. Eu falei, opa.
não é a fama, não é o cara, é o Espírito. A gente só é alguma coisa, Antônio, se o Espírito estiver em nós. Descerá sobre ti o Espírito, e a sombra do Onipotente, na sombra do Onipotente, descansará. Deixa eu falar uma coisa para os meus irmãos que estão aqui, para você que está na live. Descansa no Senhor, porque o Espírito está sobre nós.